No dia da manifestação, no domingo, a manifestação Acorda Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, ele escreveu uma carta de próprio punho e essa carta foi divulgada nas redes sociais. Nessa carta, ele direcionava aos eleitores, às pessoas de direita, e também ele defendia a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, sua esposa, de que ela só ia se manifestar politicamente, ela que é pré-candidata ao Senado para o Distrito Federal, depois de um certo tempo, depois de uma data específica. E eu perguntei para a Fernanda se isso indicava que uma intervenção de Jair Bolsonaro foi preciso por causa de uma aparente rusga entre a ex-primeira-dama e Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ele que teve seu mandato de deputado cassado, e ele fez críticas públicas, tanto a Michele Bolsonaro quanto a Nicolas Ferreira. Ele disse que Michele não estava apoiando o suficiente publicamente Flávio Bolsonaro. Ele deu a entender não, né? Ele falou que ele sentia falta de que Michele fosse mais vocal, ela que tem uma voz amplamente ouvida, ela é muito popular, principalmente entre o público feminino da direita. Então, Eduardo Bolsonaro sentiu falta dessa vocalização maior de Michele Bolsonaro para a pré-candidatura de Flávio. Então, houve essa aparente rusga aí entre os dois membros da família Bolsonaro. Então, Fernanda não conseguiu responder, mas ela gravou um vídeo. Podemos passar, produção? E a aparente rusga é uma forma delicada de tratar a situação, né? Eu creio que é uma rusga gritante e estava incomodando a todos nós ver o que estava acontecendo. Eu digo sempre que Eduardo Bolsonaro é extremamente importante para a direita brasileira. Foi de extrema bravura, de extrema coragem o que ele fez ao sair, né, do seu país, deixar o seu mandato para lutar por nós, para abrir portas junto ao governo norte-americano que nós não conseguíamos acessar. Creio que todo o olhar de Trump, de Marco Rubio, voltado para o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, foi por causa da coragem, da bravura de Eduardo Bolsonaro. Porém, nesse momento, tudo que ele estava trazendo a público, essas discussões, essas divisões, se tornaram extremamente nocivas para a direita no momento onde nós não podemos ter esse tipo de problema. Divisões, ataques a Nicolas Ferreira, ataques a Michele Bolsonaro, que além de ser a maior liderança política feminina da direita, é a esposa do pai dele. É a mulher a quem ele deve respeitar, não apenas pela sua posição política, mas na sua estrutura familiar. E isso, a decisão de Jair Bolsonaro ao trazer o seu pronunciamento através de uma carta e de colocar um fim nisso, corrobora o que eu falei agora há pouco acerca das pulverizações de candidaturas no nosso país para esse ano. Não é o momento de divisão, não é o momento de colocarmos as nossas amarguras, os nossos anseios, as nossas questões pessoais, a nossa imaturidade emocional acima do plano maior, que é o resgate da nossa nação. E para mim o recado do Bolsonaro foi extremamente claro. Olha, acaba com isso, não tem divisão, não tem conversa, não tem mimimi, não tem o eu quero, não tem o eu acho que. Esse é o momento de seguirmos uma única direção, a direção da nossa liderança, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, PL Brasil, e juntos caminharmos num mesmo propósito, que é o resgate do nosso país, para que nós consigamos levar adiante as nossas pautas, a liberdade dos presos políticos, né, o nosso STF, o nosso judiciário, trazendo os esclarecimentos que a nação precisa, os culpados envolvidos no caso Master, no caso do INSS, sendo responsabilizados. Nós não conseguiremos isso se seguirmos com questões pessoais acima da nossa causa maior, e Bolsonaro deixou isso muito claro com a sua carta.